de sofá. Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, a sua companheira de almofada, que confesso, já falei demais na hora errada e depois tudo que eu queria era cavar um buraco para me esconder. Eu posso dizer que às vezes a minha boca tem vida própria, sabe? Tipo, quando você age por impulso, deixa lá uma mensagem visualizada por dias, esquece de responder e aí se arrepende amargamente. Ou então tropeça na mesma distração de sempre. Como prometer que vai começar a academia na segunda e aí chega a terça e você já tá lá, no sofá. Meditando? Não. Comendo pizza. Eu sei. Bom, Buda não tinha WhatsApp, nem academias com mensalidades que custam um rim, mas ele sabia que os preceitos budistas são como um remédio para curar feridas do coração e nos guiar para uma vida mais consciente. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, vamos descobrir como esses conceitos podem nos guiar rumo à paz. Claro que com muita honestidade sobre as nossas próprias falhas. Então, no nosso 17º episódio, nós vamos explorar os preceitos budistas. Não como regras rígidas e cheias de não pode, mas como um mapa flexível para curar o sofrimento e cultivar a harmonia. Porque, né? Quem nunca esqueceu de responder uma mensagem e depois achou que o silêncio era castigo? Ou então, quem nunca prometeu que ia parar de procrastinar e acabou maratonando uma série em uma noite? Eu sou culpada disso. Então, hoje vamos ver como esses ensinamentos milenares se aplicam aos nossos dilemas modernos mais cabeludos. Bora, monges de sofá? Prontos para subir no sofá e curar a mente? Tá, Julie. Preceitos. Parece nome de novela da Record, tipo Os 10 Mandamentos, com aquelas leis gravadas em pedra que guiam o povo por um caminho reto. Só que os 5 preceitos budistas, que são não matar, não roubar, não mentir, não se intoxicar e não causar dano sexual ou não cometer conduta sexual imprópria, não são regras impostas por um juiz celestial, sabe? Os 5 preceitos são compromissos voluntários para proteger a própria mente e a mente dos outros do sofrimento. Eles não são mandamentos divinos, mas são remédios para curar as feridas do karma e da ignorância. Ao praticá-los, nós cultivamos intenções puras e dissolvemos a ilusão de um eu separado. Falando nisso, esses dias eu lembro que tava contando uma história. E aí, só pra deixar ela um pouquinho mais engraçada, mais divertida, pra gerar um engajamento, sabe? Eu dei uma pequena exagerada nos fatos. Uma mentirinha boba que, eu sei que dentro do mundo material não ia necessariamente afetar negativamente a ninguém. Mas depois afetou a mim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E ficava como vindo pensamentos num looping. Será que a pessoa acreditou porque ficou meio exagerada? E se ela descobrir o que ela vai pensar de mim? Se eu minto por uma coisinha boba dessa? Esse pequeno ato de desonestidade que eu cometi me criou uma pontinha de ansiedade, uma feridinha de remorso.
Remorso é isso mesmo, é uma ferida aberta na mente. É a nossa mente sofrendo por não ter seguido um padrão de comportamento saudável. E quando nós não lidamos com o remorso, o que vamos combinar e não ser hipócritas aqui, certo? A gente faz bastante isso. Tá. Então, ao invés de lidar com o remorso, o que nós fazemos? Nós partimos direto, sem freios, para a negação. Ou nós fingimos que a mentira não aconteceu, ou pior, nós tentamos nos justificar, nos convencer, falando coisas como: todo mundo faz isso, não tem problema, que mal tem, não atingiu negativamente a ninguém. eu entendo, mas essa ação, ela cria, sim, um tecido cicatricial, um calo na mente, que é capaz de nos impedir de relaxar de verdade. Eu acho muito fácil de ilustrar isso dentro do contexto da meditação, por exemplo. Você já tentou meditar depois de contar uma mentirinha? Depois de tratar mal alguém? Não vai, você não medita. Essa é a verdade. Bem, mas vamos lá. Voltando para os preceitos budistas, saindo do confessionário da Júlia. Os preceitos budistas, eles são a base ética no budismo. Eles não são impostos por uma autoridade externa, porque eles são escolhas conscientes que nós fazemos para o nosso próprio bem-estar e para o bem dos outros. Pensem neles como diretrizes para uma vida mais harmoniosa e menos sofrida. Por exemplo, o preceito de não matar não se limita a tirar uma vida humana. Ele se estende a não causar dano a qualquer ser vivo e até mesmo a cultivar a bondade amorosa em nossos corações. Eu penso nos preceitos como, por exemplo, decidir não comer aquele último pedaço de bolo que você sabe que vai te dar dor de estômago. Não é uma regra imposta, é uma escolha sábia para evitar o sofrimento. Pegaram? Então, ao praticar os preceitos, nós estamos, na verdade, curando as raízes do sofrimento em nós mesmos. Vocês lembram quais são as raízes do sofrimento? Eu lembro vocês. A ganância, a aversão e a ignorância. Então aqui é um processo de autotransformação que nos leva a uma liberdade interior, onde as nossas ações elas se alinham com a compaixão e com a sabedoria. E não se preocupem, porque é como aprender a dirigir. No começo, as regras parecem rígidas, mas com a prática elas se tornam orgânicas, parte de você. E você dirige com mais segurança e mais fluidez. Antes de nós explorarmos cada preceito um por um, vale lembrar que eles são uma forma de autocuidado e de cuidado com o mundo. Eles nos ajudam a construir uma base sólida de virtude, a partir da qual a meditação e a sabedoria podem florescer. Os preceitos, eles nos curam ao nos ensinar a agir com atenção, a evitar ações que machucam, como, por exemplo, fofocar por impulso sobre a vida alheia, fazer uma compra online desnecessária só porque está em promoção. Eles são como um mapa que nos guiam para a paz em cada escolha consciente. E vamos ser honestos, às vezes tudo o que nós queremos é apenas uma desculpa para não ter que pensar muito nas consequências, não é mesmo? Agora vamos explorar cada um dos nossos 5 remédios, porque sim, cada preceito é como um medicamento específico para uma dor específica da alma. E olha, não é coincidência que eles sigam uma ordem, do mais básico ao mais sutil. Então, vamos lá. O primeiro preceito.
não matar. Esse primeiro preceito é sobre a rinça, sobre a não violência. Mas ele vai bem além do não mate ninguém, hein? É sobre o cultivo da compaixão. É sobre reconhecer que todos os seres, desde o mosquito que nos perturba a vida até o ser humano, deseja felicidade e teme o sofrimento. Exatamente como eu e você. Eu lembro de uma vez que eu estava na cozinha e vi uma aranha. Ah, meu Deus. A minha primeira reação, claro, foi pegar o spray que mata bicho, porque eu não tenho nem coragem de esmagar. Não, isso não é uma qualidade minha só, realmente é medo. O spray é tipo a minha arma de longa distância, entende? Mas aí eu parei e pensei, pera aí, Júlia, essa aranha, ela não tá fazendo nada demais. Ela tá aí só tentando viver a vidinha e fazer as coisinhas de aranha dela. Então, eu reuni toda a coragem que eu podia, celebrando os meus ancestrais, pedindo sabedoria. Peguei um copo, peguei uma folha para tapar o copo, coloquei ela no jardim lá fora e sabe o que aconteceu? Eu me senti muito melhor do que eu teria me sentido se eu tivesse só matado ela sufocada com aquele spray fedorento. Pode parecer bobagem, eu sei, mas a realidade é que quando nós deliberadamente escolhemos não causar dano, algo em nós se acalma. Mas vamos falar de dilemas modernos, porque hoje em dia o primeiro preceito se estende a questões que nem Buda podia imaginar. Talvez ele pudesse. Por exemplo, quando você compra um celular novo, você está indiretamente contribuindo para a mineração que destrói ecossistemas e mata animais. Ou quando você escolhe comer carne de animais criados em condições cruéis. E não, eu não estou dizendo que você tem que virar um vegano radical e jogar o seu iPhone fora. Mas é sobre ter consciência. É se perguntar, minhas escolhas de consumo estão alinhadas com a minha intenção de não causar dano? É saber um pouco mais. É se interessar um pouquinho mais. E, dentro do que for possível, fazer a melhor escolha. O aspecto positivo desse preceito é cultivar meta, a bondade amorosa. É desenvolver a intenção genuína de que todos os seres sejam felizes. E olha que isso inclui a gente mesmo, viu? Porque sim, às vezes nós podemos ser mais violentos com a gente mesmo do que com qualquer outra pessoa. O segundo preceito é não roubar. E vai muito além de não bater a carteira de alguém, viu? O roubo inclui exploração, injustiça social, opressão. Aqui é sobre não tomar o que não nos é dado livremente. E sabe o que mais me chama a atenção? Aqui também se trata de não roubar o tempo dos outros. Quantas vezes nós chegamos atrasados numa reunião e roubamos o tempo de todo mundo que estava lá, esperando? Ou então, quando prometemos fazer algo e não fazemos, roubando a confiança. Isso sem falar do mundo digital. Quantas vezes nós baixamos um filme, uma música, usa uma foto sem dar crédito, copia um texto sem citar a fonte. Sim, sinto muito, mas tudo isso é uma forma de roubo. Ou então, quando uma empresa coleta nossos dados pessoais, por exemplo, sem consentimento, ou sem consentimento claro, e aí vende lá para terceiros.
Isso é roubo da nossa privacidade. E aí, quando você clica naquele aceito os termos sem nem ler, será que você está sendo cúmplice do seu próprio roubo? O lado positivo do segundo preceito de não roubar é dana, a generosidade. E no budismo existem 3 tipos de generosidade: a material, que significa compartilhar os nossos recursos, a generosidade do tempo e energia, e a generosidade do Dharma, que é compartilhar conhecimento e sabedoria. Esses dias eu estava passando por um momento difícil e uma amiga querida minha sabia disso. E ela poderia, ter me mandado só uma mensagem assim: força, boa sorte. Mas não, ela resolveu me ligar, me escutar, oferecer o tempo precioso dela. Gente, quem hoje em dia tem tempo? E ela me ofereceu o tempo dela. Foi um ato tão lindo, tão generoso, que me curou. E ela me disse que ela se sentiu muito bem também. O terceiro preceito é a conduta sexual responsável. O respeito íntimo. E este preceito é sobre não causar sofrimento através da sexualidade. Não é sobre reprimir ou julgar, mas sobre responsabilidade e respeito. É sobre honestidade nas relações íntimas, sobre não usar a sexualidade para manipular ou para ferir. É reconhecer que a intimidade é sagrada e pode tanto curar quanto machucar profundamente. E hoje, com aplicativo de relacionamento, com pornografia na mão e a sexualização constante nas redes sociais, o terceiro preceito ganha camadas complexas. É sobre não objetificar pessoas, não compartilhar fotos íntimas sem consentimento, não usar a sexualidade como moeda de troca por likes ou seguidores. É sobre perguntar: minha forma de me relacionar sexualmente está baseada no respeito mútuo e na honestidade? O quarto preceito é a fala correta. E este aqui é o meu calcanhar de Aquiles. O quarto preceito é sobre evitar usar palavras ásperas ou inúteis, evitar mentir, evitar fofocar. E o aspecto positivo é cultivar uma fala que seja verdadeira, gentil, útil. Eu lembro de uma situação que eu estava numa reunião e um colega fez um comentário assim super desnecessário e, claro, eu fiquei irritadinha. E ali eu já estava preparando uma resposta bem afiada, daquelas que devolvem a pessoa para o lugar dela. Mas claro que esse era só o meu ego falando. Respirei fundo e pensei: Julie, o que essa respostinha cortante vai fazer aqui? Vai fazer todo mundo se sentir mal, vai me dar um alívio temporário, depois eu vou ficar remoendo, vou pensar que eu só fui igual a ele. E daí eu optei por uma abordagem mais construtiva. E a reunião fluiu. Tenho certeza que foi melhor para mim, para o engraçadinho e para todo mundo. Mas vamos falar do elefante na sala? As redes sociais. Pois é, quantas vezes a gente sai por aí compartilhando uma notícia sem nem verificar se é verdade? Só lendo o título assim? Ou então, quantas vezes a gente comenta algo por impulso e aí depois vem o arrependimento? Ou pior, participa de um linchamento virtual só porque tá todo mundo fazendo. O quarto preceito no mundo digital é sobre pausar antes de postar.
verificar informações antes de compartilhar e perguntar: esse comentário vai contribuir para o bem-estar geral ou só vai alimentar mais raiva e divisão? As palavras têm um poder incrível. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir. Quando nós escolhemos palavras que nutrem, nós estamos praticando o bem ativamente. O quinto preceito: evitar intoxicantes. Aqui é sobre evitar substâncias que turvam a mente. Álcool, drogas, qualquer coisa que embote a nossa capacidade de discernimento. Mas é claro que na vida moderna isso pode se estender a qualquer coisa que nos tire da presença. Tem muita gente que se orgulha de falar: eu não tomo uma gota de álcool. Mas aí fica lá, rolando a tela no celular infinitamente por horas. O ser pega o celular para ver só uma coisinha e quando vê, passaram 2 horas e a sua mente está um bagaço, cheia de comparações, fake news, informações inúteis. Acontece, né? O aspecto positivo diz respeito a cultivar equanimidade diante do fluxo constante de informações e estímulos da tecnologia. É sobre reconhecer quando nós estamos sendo intoxicados pela sobrecarga digital. Sabe aquela sensação de ansiedade depois de você ficar muito tempo, por exemplo, no Instagram vendo a vida perfeita dos outros? Ou então quando você fica obcecado checando notícias ruins o dia todo? Isso é intoxicação mental. A razão desse preceito é preservar a clareza mental necessária para o discernimento ético. Porque como é que nós vamos conseguir pausar antes de agir se a nossa mente está embotada por distrações constantes? Há um texto de Thanissaro Bhikkhu que vai estar na descrição, em que ele ensina que os preceitos são práticas de ética que curam ao alinhar o nosso corpo, fala e mente com a sabedoria. Quando, por exemplo, eu xingo alguém que rouba minha vaga no estacionamento do shopping enquanto eu tava ali só respondendo uma mensagem rapidinha no WhatsApp, a minha distração pode ferir, plantando sementes kármicas ruins. Dentro do contexto budista, os preceitos nos protegem da ignorância que alimenta apego e ódio. Eles nos convidam a pausar e a escolher com clareza, cultivando a noção de interdependência das coisas. E aqui é que fica interessante. O Thanissaro Bhikkhu descreve os preceitos como sendo práticos, claros, humanos e dignos de respeito. Vamos destrinchar isso para ficar mais claro? Eles são práticos porque são padrões simples e possíveis de seguir. Não matar intencionalmente, não roubar, não ter conduta sexual imprópria, não mentir e não se intoxicar. É totalmente possível viver seguindo essas diretrizes, certo? Não quer dizer aqui que é sempre fácil ou conveniente, mas é sempre possível. Padrões impossíveis de alcançar só causariam danos psicológicos, e os padrões alcançáveis elevam a nossa autoestima. E eles são claros porque são formulados sem se, mas ou porém. Ou uma ação se encaixa nos preceitos ou ela não se encaixa. Isso nos dá uma orientação cristalina, sem espaço para racionalizações desonestas, que a gente pode ser pró nessa arte que eu sei. É como quando você estabelece regras firmes para uma criança. Ela pode até reclamar, mas no fundo ela se sente muito mais segura, sabendo exatamente onde estão os limites.
Os preceitos, eles funcionam como um escudo protetor para nossa mente e também para o nosso coração. Porque ao nos abstermos de ações prejudiciais, nós estamos, na verdade, nos protegendo das consequências negativas que essas ações trariam. É tipo super inteligente, entendeu? Por exemplo, o preceito de não mentir não é apenas sobre ser honesto com os outros. É também sobre ser honesto consigo mesmo. Quando a gente mente, nós criamos uma dissonância interna. É tipo uma inquietação corroendo a nossa paz, sabe? Da mesma forma, o preceito de não se intoxicar não é uma proibição moralista. É um reconhecimento de que substâncias que alteram a mente podem obscurecer a nossa clareza e, por consequência, nos levar a ações das quais nos arrependeremos. É tipo usar protetor solar, sabe? Você não usa porque alguém te obrigou, mas porque sabe que ele vai proteger a sua pele dos danos do sol. E os preceitos são humanos porque eles se baseiam em algo que está totalmente sob o nosso controle, as nossas intenções no momento presente. Não importa se você é bonito, feio, rico, pobre, não tem problema. O que importa é a sua intenção de não prejudicar. E os preceitos são dignos de respeito porque, ao segui-los, você está se alinhando com os nobres, com o Buda e os seus discípulos, pessoas que dedicaram a vida a encontrar a felicidade e a paz genuínas. No Anguttara Nikaya, o Buda diz que os preceitos são um presente para nós e para os outros, porque criam segurança e confiança. E o mestre Thich Nhat Hanh complementa que, abre aspas, os preceitos são amor em ação, protegem a vida e curam o coração, fecha aspas. Agora vamos para o que está pegando fogo. Como podemos aplicar esses ensinamentos milenares nos nossos dilemas éticos mais modernos? Porque, convenhamos, Buda não tinha que lidar com algoritmos viciantes, inteligência artificial ou aquele dilema de curtir ou não curtir a foto do ex no Instagram. Vamos pensar na inteligência artificial e o primeiro preceito. Imagina que você trabalha numa empresa de tecnologia desenvolvendo um algoritmo de recomendação. E aí você descobre que o algoritmo está sendo programado para ser viciante, mantendo as pessoas grudadas na tela por horas, causando ansiedade e depressão. O primeiro preceito te pergunta: isso está causando dano? A resposta é óbvia, não é? Mas e se o seu emprego depende disso? Aqui entra a sabedoria dos preceitos. Eles não te dão respostas prontas, mas eles te guiam, eles te dão uma bússola moral. Talvez você não possa mudar o algoritmo sozinho, mas pode começar a documentar os problemas, a conversar com colegas, a buscar alternativas. O primeiro preceito, ele não tá para te obrigar a ser um herói, mas te convida a não ser cúmplice do dano. E durante o desenvolvimento, durante o progresso, problemas surgem. E aí sempre vão ter mentes brilhantes que vão contornando, que vão resolvendo. Você pode ser uma delas. Agora vamos para o dilema 2. A pirataria digital e o segundo preceito de não roubar. Ah, eu sei, todo mundo já baixou um filme pirata ou um CD inteirinho, eu sei. Mas o segundo preceito, ele vem para nos fazer pensar.
Quando nós baixamos conteúdo pirata, nós estamos sim roubando o trabalho de artistas, de roteiristas, de técnicos e é muito fácil racionalizar. Mas as produtoras ganham milhões mesmo, que se dane. Mas vem cá, e se fosse o seu trabalho sendo pirateado? O preceito de não roubar não te transforma num paladino da justiça da noite pro dia, mas te convida a ter consciência. Talvez você possa começar a valorizar mais o trabalho criativo, a apoiar artistas independentes e a usar plataformas legais quando possível. É um processo, não uma conversão instantânea. Agora vamos para o dilema 3. Relacionamentos online e o preceito de não manter conduta sexual imprópria. Os aplicativos de relacionamento podem ser uma ferramenta impressionante para conhecer pessoas, mas eles também podem facilmente virar tipo um supermercado de gente, não podem? O terceiro preceito vem para nos questionar. Você está tratando as pessoas como seres humanos completos ou como objetos direcionados ao seu prazer? Quando você dá match com alguém, conversa um pouquinho e some sem explicação. Quando você mantém várias conversas ao mesmo tempo sem ser honesto sobre isso. Quando você usa fotos antigas que não representam quem você é hoje. Tudo isso pode sim causar sofrimento. O preceito não vem para te proibir de usar aplicativos, mas ele te convida a usar com consciência e com respeito. É sobre ser honesto sobre as suas intenções. É sobre tratar as pessoas com dignidade e reconhecer que do outro lado da tela existe um ser humano com sentimentos. Agora vamos para o nosso dilema 4, as fake news e o quarto preceito, o preceito da fala correta. Esse é quente, hein? Quantas vezes você já compartilhou uma notícia sem verificar se era verdade? Ou compartilhou porque confirmava suas crenças, o seu viés, mesmo tendo uma pontinha de dúvida? O quarto preceito é implacável com fake news. Compartilhar desinformação é uma forma de mentira e pode causar danos irreparáveis para muitas pessoas. Mas o preceito vem e te dá uma saída. Antes de compartilhar, dá uma pausa. Pergunte: isso é verdade? É útil? É gentil? Se você não tem certeza, deixa disso. Não compartilha não. Se é verdade, mas vai só alimentar ódio e divisão, talvez não seja útil compartilhar. Talvez seja útil pro caos. E vamos combinar? Tem tanto caos no mundo já, né? Vamos ser uma fagulha de bem? O quarto preceito te transforma num curador consciente da informação que você espalha pelo mundo. E agora o nosso último e quinto dilema, o vício digital e o quinto preceito de não usar intoxicantes. Quantas horas por dia você passa no celular? Eu vi pesquisas, que eu vou colocar as fontes na descrição, que indicam que os brasileiros estão passando isso foi em 2024, estão passando cerca de 5 horas de uso diário focado em aplicativos. Mas quando você soma com outras telas, o uso pode chegar até a 9 horas por dia. Gente, isso é muita coisa, considerando que a gente dorme em média 8. Então, o quinto preceito vem para nos questionar. Essa tecnologia toda tá me deixando mais presente, mais lúcido ou mais confuso e distraído? E não é sobre demonizar a tecnologia, mas sobre usá-la conscientemente.
É sobre criar limites saudáveis, fazer um detoxinho digital quando necessário e reconhecer quando estamos sendo intoxicados pela sobrecarga de informações. E é também sobre escolher qualidade no nosso consumo digital. Viver os preceitos é como transformar um celular sem bateria em uma chance de respirar fundo e perceber. Talvez seja a hora de desconectar um pouco e bater um papo real. Não é fácil, mas é delicioso. Bora com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro exercício, vamos fazer um diário do coração digital? Já que a gente está nessa vibe hoje, pegue um caderno ou seu bloco de notas e anote uma situação recente onde você agiu por impulso no mundo digital. Talvez um comentário ríspido que você fez numa rede social, uma compra online desnecessária ou um momento em que você compartilhou algo sem verificar se era verdade. Ou um momento em que você semeou ódio. Eu anotei quando respondi um comentário político com sarcasmo e depois me arrependi amargamente. Agora, investigue com a curiosidade de um detetive. Primeiro, a ferida digital. Que sentimento essa ação online deixou? Remorso? Ansiedade? Vergonha? E como foi que o mundo digital amplificou essa ferida aberta? Segundo, a cicatriz virtual. Você tentou negar o que fez ou minimizar a situação? Eu te dou um exemplo. Ah, era só uma piada. Ou Ah, mas todo mundo faz isso online. como você tentou criar uma cicatriz de negação sobre a ferida digital? A terceira pista é o remédio conectado. Qual preceito poderia ter sido o antídoto aqui? Como aplicar esse preceito teria mudado a sua interação digital? Agora a quarta e última pista. A próxima dose online. Como você pode agir com mais consciência da próxima vez que estiver online? No meu caso, por exemplo, antes de apertar o Enter para comentar, eu vou sair, tomar um cafezinho, alimentar meu gato, talvez ler um capítulo de um livro e daí depois eu vou dar o Enter. Vale a pena, acredite. Essa prática nos ajuda a ver os preceitos não como limitações à nossa liberdade, seja no mundo real ou no mundo digital, mas é tipo um antivírus pro coração. Agora, bora fazer uma pausa juntos? Vamos dar um banho na nossa mente. Tirar a poeira dos pensamentos e deixar tudo mais claro. E você pode fazer aí mesmo, diretamente do seu sofá. Então, encontre uma posição confortável. Pode ser sentado no sofá com a coluna ereta, sem tensão. Pode ser na cadeira, se você tiver uma almofada. E caso não seja possível para você, você pode tranquilamente se deitar, mas com a intenção bem clara de não dormir, ok? A ideia é sim não ter tensão, é relaxar, mas estar alerta. Então, feche os olhos suavemente se você preferir, ou deixe o olhar baixo. Hoje nós vamos iniciar com 3 respirações profundas. Nós vamos inspirar pelo nariz, sentindo o ar encher os nossos pulmões, e nós vamos expirar lentamente pela boca, soltando qualquer tensão que a gente estiver carregando. Vamos inspirar, deixando ir o que passou e o que ainda virá, e vamos expirar 3 vezes.
Agora, volte a respirar normalmente pelo nariz, sem forçar, sem controlar. Apenas observe o fluxo natural da sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Talvez você sinta o ar tocando a entrada das suas narinas, ou o movimento suave do seu abdômen que sobe e que desce a cada respiração. Escolha um desses pontos e hoje descanse a sua atenção ali, como uma borboleta que pousa suavemente em uma flor. Não é preciso fazer força, apenas repouse a atenção na sensação da respiração. É natural que a mente se distraia. Vão surgir pensamentos, listas de supermercado, aquela conversa de ontem, uma ansiedade, talvez até a vontade de checar o celular. Não se incomode, isso é o que as mentes fazem. Quando você perceber que se distraiu, não se irrite e não se julgue. Apenas reconheça. É um pensamento. E com gentileza, como quem pega um gatinho fujão e o traz de volta, traga a sua atenção de volta para a respiração. Cada vez que você faz isso, você está treinando a sua mente. Não importa quantas vezes você se distraia, o que importa é a gentileza com a qual você retorna, de novo e de novo. Foco na respiração. Agora, vamos aprofundar um pouco. A cada inspiração, sinta como se você estivesse trazendo para dentro uma energia de calma e de cura. E a cada expiração, sinta como se você estivesse liberando as tensões, as preocupações, as pequenas farpas que machucam o coração. Inspire clareza, expire confusão, inspire presença, expire distração, inspire compaixão, expire julgamento.
Não há nada a fazer, nenhum lugar para ir, nenhuma notificação para checar. Apenas estar aqui, neste momento, com a sua respiração. Esse é um ato de profundo autocuidado, um momento para curar as feridas da mente, para encontrar um refúgio de paz dentro de você. Lembre-se, a prática dos preceitos, da ética, começa com essa capacidade de estar presente, de pausar antes de reagir, de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E essa pausa é cultivada aqui, neste silêncio, nesta quietude. Agora, lentamente, comece a trazer a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor. Sinta o peso do seu corpo no sofá, na cadeira, no chão. Ouça os ruídos à sua volta. E quando se sentir pronto, abra os olhos suavemente. Veja se você consegue levar um pouco dessa calma, dessa clareza para você, para as pessoas ao seu redor. E hoje, especialmente quando você estiver interagindo com a tecnologia, lembre-se que essa paz está sempre disponível para você. Há apenas uma respiração de distância. E lembre-se também que a ética não é um fardo, mas um caminho para a liberdade e para a paz interior, seja no mundo real, seja no mundo digital. गंगे च यमुने चैव. Os preceitos budistas são um caminho para curar o sofrimento, alinhando as nossas ações com a sabedoria e com a compaixão. No budismo, a ética é a base para a liberação, pois protege contra a ignorância e a criação de karma negativo. No Saliyaka Sutra, o Buda diz que os preceitos criam harmonia interna e externa. E praticar os preceitos nos direciona a uma compreensão mais profunda da interconexão de todos os seres. E então, quando agimos de forma ética, nós não estamos apenas beneficiando a nós mesmos, mas contribuindo para a harmonia do todo. Cada ato de bondade, cada palavra verdadeira, cada escolha consciente de não causar dano envia ondulações positivas para o mundo. Os preceitos são como os pilares de uma ponte que nos conecta uns aos outros e à nossa própria natureza mais elevada. Eles nos ajudam a construir uma sociedade mais justa, mais compassiva e começando por nós mesmos. É como quando você cuida de uma planta e ela floresce. Ela não precisa de palavras para transmitir beleza, apenas a sua presença e a sua intenção.
Os preceitos são essa presença, essa intenção de harmonia. E no mundo hiperconectado de hoje, essa interconexão fica ainda mais evidente. Quando você escolhe não compartilhar fake news, você está protegendo não só a sua integridade, mas também a saúde mental de centenas de pessoas que poderiam ver o seu post. Quando você usa a tecnologia de forma consciente, você está contribuindo para um ambiente digital mais saudável para todos. Quando você trata pessoas do outro lado da tela com respeito, você está plantando sementes de bondade que podem florescer em lugares que você nem imagina. Então, bora um desafio? Hoje, quando agir, seja respondendo uma mensagem com paciência, seja escolhendo não comprar por impulso algo que você não precisa, seja pausando antes de compartilhar aquela notícia polêmica, pergunte: essa escolha cura? Ela contribui para a harmonia real e digital? Eu, Julie, que já falei demais e me arrependi amargamente, eu prometo tentar. E compartilhe como foi nos comentários. Quero saber como é que vocês estão curando seus corações no mundo real e no mundo digital. Por hoje é só, monges de sofá. Não se esqueçam que os preceitos são como um remédio que cura o coração, guiando-nos para a paz. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para curar com cuidado. Por favor, não se esqueçam de seguir o podcast, de se inscrever no canal no YouTube e de deixar a sua avaliação. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até a próxima semana e que os seus dias sejam cheios de harmonia e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.